cá, mano. Esse vaso vai estar ministrando a palavra de Deus. Oh, glória. Louvado seja o nome do Senhor. Digno de toda honra. Meu pastor, vem cá orar por esse moço aqui. Ai, elegância. Glória a Jesus. Amada Igreja Pai do Senhor Jesus. Oremos pelo homem de Deus, irmão. Estenda a mão para cá. O tamanho do seu anseio pela palavra de Deus é o que você vai derramar sobre a vida dele. Se muito tu tem anseio, muito vai derramar sobre ele. E oremos assim. Querido Deus, nós te damos graças, ó Pai, diante da tua face, do teu Espírito Santo, que louvamos e engrandecemos, ó Pai, e ainda estamos assim diante de ti. Suplicamos, ó Senhor, o penhor, meu Senhor, da tua palavra sobre nossas vidas, ó Pai. Tu venha desenrolar esse rolo sobre o nosso espírito. Que o nosso coração venha receber, ó Senhor Deus, o poder da tua palavra. Que o nosso espírito venha ser impactado pela tua verdade, ó Pai. Abre os nossos olhos, meu Senhor, destapa nossos ouvidos. Que os nossos corações, ó Senhor, venham se render ao teu reinado, à tua palavra, à tua verdade, ó Senhor. Guia-nos ao caminho reto, segundo, meu Senhor, a tua sagrada escritura. Leva-nos, ó Senhor, a reconhecer-te, ó, como Rei, como Senhor e Deus, o Todo-Poderoso, guarda de Israel. Por isso toma o teu filho. Usa ele, ó Senhor, com poder, graça, amor, virtude. Meu Pai, que um espírito virtuoso esteja sobre a vida dele. E pela boca dele seja manifestada a tua palavra. Sobre o meu coração, sobre os nossos corações, sobre nossas casas, famílias, filhos. Que a nossa descendência venha a ser impactada também pela palavra que hoje sair da boca e do espírito do teu filho. Muito obrigado por tudo que o Senhor já está fazendo, no nome de Jesus. Amém. Glórias a Jesus. Obrigado. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória ao nome do Eterno, aquele que tudo pode, aquele que tudo vê, aquele aonde as nossas vidas estão na palma das suas mãos. Quem aqui vê assim, dá um glória a Deus. Aleluias, meu Pai. Meus irmãos, eu quero, com muita alegria, estar aqui mais uma vez, à frente dessa tribuna, podendo falar com os irmãos. Isso é motivo de muita alegria. Eu gostaria de dividir com os irmãos algo que o Senhor me deu entre essa noite de ontem e a noite de hoje. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Zacarias. Zacarias, no primeiro capítulo de número 1, versículo de número 3. Os irmãos podem se sentar, podem ficar à vontade. Zacarias, abriu em Malaquias, voltou chegou em Zacarias. Zacarias, capítulo de número 1, versículo de número 3. Todos os irmãos já acharam? Diz assim a palavra do Senhor, em Zacarias, capítulo de número 1, versículo 3, que tem como título, chamado ao arrependimento, ou convocação ao arrependimento. Por isso diga ao povo, assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem para mim, e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, eu debrucei sobre essa palavra, e quando a gente busca o entendimento de convocação, é um chamamento. Entretanto, não é obrigatório. Por mais incrível que pareça, e vocês vão concordar comigo, que vez ou outra a gente se surpreende em algumas modalidades esportivas, o atleta é convocado e ele, por um motivo de saúde ou por um motivo qualquer, ele recusa aquela convocação. Ele
pede uma ausência, ele explica, ele fala, olha, eu não posso estar nesse momento que eu estou sendo convocado, eu tenho... E ele dá uma justificativa. Porém, aqui quem está convocando o povo é o próprio Senhor dos Exércitos. É importante que eu e você consigamos entender que momento é esse onde essa convocação está sendo feita. Esse povo, ele estava cativo. É um momento pós-cativeiro. Esse povo está saindo da Babilônia, está retornando para Jerusalém. Olha que interessante. Quando a gente começa a prestar atenção no ambiente, no que está acontecendo, fica um pouco mais fácil da gente entender por que Deus falou isso aqui. Volte-se, torne-se para mim, e eu me tornarei para vós outros. Esse povo, ele estava numa terra estrangeira, não estava como convidado, porém a própria mão de Deus fez com que o rei Dário, lá no início nós vamos ver que foi no 8º mês do 2º ano do reinado do rei Dário, ele pega e libera o povo. Fala, ó, quem quiser ir para Jerusalém, voltar para Jerusalém, pode ir. E esse povo está voltando. É algo ruim ou é algo bom? É algo bom, amém? Esse povo agora está podendo retornar para a sua terra. E é nesse momento que Deus utiliza Zacarias para mandar uma mensagem àquele povo. É interessante nós observarmos que nessa época aqui, havia um certo descrédito com a palavra dos profetas. O povo dava pouca importância ou quase nenhuma àquelas profecias que eram feitas. Interessante que o nome Zacarias, ele quer dizer aquele de quem Yahvé se lembra. Então Deus, em um momento que quer alertar o povo sobre o caminho que eles deveriam andar, Deus chama aquele de quem o Yahvé se lembra. Chama Zacarias e aponta para ele. Zacarias, fala para o povo que ele se volte para mim. Por quê? Porque eu vou me voltar para ele. Olha, aqui no meio desse povo, tinham diversas famílias, como é aqui nessa noite. As pessoas estavam retornando para Jerusalém, eu acredito que muitas delas com expectativas. Porque se eu estou saindo de um lugar onde eu era prisioneiro, e agora eu estou indo para um lugar onde eu vou ser dono da minha vida, eu sigo com uma expectativa, amém? Então esse povo estava seguindo alegre, feliz, retornando para sua casa. Apesar que, quando eles chegassem lá, eles iam encontrar uma cidade muito diferente daquela cidade de quando eles saíram. Porém, eles não estavam mais debaixo do jugo de nenhum outro reino. Eles agora estavam seguindo para ouvir a voz de Deus. Deveriam ter seguido para ouvir a voz de Deus. Só que quando eu e você temos vitórias, a gente fica relapso. Hoje é noite da família, é um culto voltado para a família. E é importante eu e você termos esse entendimento, que quando eu e você começamos a ter vitórias na nossa vida, nós ficamos relapsos. A gente acha que não precisa orar tanto, a gente acha que não precisa ler tanto a palavra, a gente acha que não precisa estar tanto nos cultos. Eu já fui na terça, então quinta-feira vou tirar para mim. Para fazer algo que eu não consegui fazer durante o dia. E eu comecei a entender o porquê Deus fez esse alerta aqui, através do profeta Zacarias. Voltai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros. Deus estava avisando para eles
que eles estavam ali na Babilônia por um motivo. Porque eles deixaram de olhar para Deus. E eles estavam agora voltando para a sua cidade, para o seu país. Mas eles poderiam, em pouco tempo, estar novamente nas mãos do inimigo. Então Deus fala para eles: voltai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros. O que é voltar? O que é retornar? E aqui eu destaquei 7 pontos muito importantes. Porém, antes, eu gostaria de fazer uma pergunta. Quem dos irmãos tem uma luta na família? Todos os irmãos têm uma luta na família. Se você leu o versículo novamente, vai dizer que quem mandou o profeta falar isso foi Deus. Só que o nome que ele usa é Senhor dos Exércitos. É o Adonai Tijeval. É o Senhor dos Exércitos. O Elohim Sabaô. É o Deus de batalha. Eu queria perguntar novamente: quem aqui tem uma batalha no meio da família? Então você está no lugar certo. Você veio diante do general de batalha, do Senhor dos Exércitos. Então sua batalha está garantida. Amém? Olha, são 7 características que eu gostaria de tratar com os irmãos. A primeira é que voltar ou tornar, quem faz é quem esteve em algum lugar e está voltando para lá. Ih, meu irmão, ficou complexo. Vamos lá. Quem esteve aqui no último culto? Você esteve no último culto, você foi para casa. E hoje você está onde? Você está na casa do Senhor. Ou seja, você tornou para cá. Segunda característica, quem torna ou quem volta, faz isso de encontro a alguém ou algum lugar. Eu acho que você veio aqui encontrar ao Eterno, amém? Eu também vim. A terceira característica de quem retorna é que quem retorna reconhece que onde está carece de algo. Quando eu estou num lugar, aonde eu saí de um lugar para determinado lugar, e quando eu chego lá, eu paro e penso assim: ih, rapaz, eu vou voltar. Porque aqui não tem algo que eu deixei para trás. A quarta característica é que quem retorna reconhece que se precipitou ao sair. Quem retorna reconhece que se precipitou no momento que saiu. Isso está falando com alguém nessa noite. A quinta característica é que quem retorna desfaz uma caminhada. Quando você retorna para algum lugar, o correto é porque você foi e você percebeu: caramba, eu tenho que voltar. O caminho que eu fiz está errado. Se eu sair daqui e quiser chegar a Madureira e eu pegar o caminho para Pavuna, em algum momento eu vou ter que parar e falar: opa, caminho errado, né? Recalculando a rota. E aí eu tenho que voltar, identificar onde foi que eu me perdi e retomar a caminhada. A sexta característica é que quem retorna foi encontrar algo ou alguém e entendeu que quem e onde estava era melhor. Eu e você saímos e fomos ao mundo procurar uma série de coisas, uma série de atrativos. Só que em algum momento a gente falou: rapaz, aonde eu estava era melhor. Diante do Eterno é sempre melhor. E o sétimo ponto, a sétima característica é que quem retorna atende a um chamado. Isso aqui mexeu comigo. Atender a um chamado. Exatamente o que Zacarias estava fazendo. Olha, o Santo Deus deixou um chamamento, um convite para vocês.
tornem a mim e eu me tornarei a vós outros. Porque onde eles estavam indo, voltando no caso para Jerusalém, quando eles chegassem lá, ia estar tudo certinho, ia montar, a família está aqui, todo mundo feliz, agora eu posso ir até a padaria, posso comprar meu pão, agora eu posso ir até o supermercado, agora eu posso ir ao templo, o templo vai ser reedificado, que maravilha! Porém, nada disso vai adiantar se eu só retornar para Jerusalém sem voltar para o Senhor dos Exércitos. Aqui fala de retorno do coração. É o amor de se voltar para o Deus Todo-Poderoso. Porque eu posso muito bem estar em Jerusalém, estar vivendo de forma dissoluta, estar vivendo da forma que eu quero. A preocupação de Deus não era geográfica. Deus não estava nem aí para onde o povo estava. E aí talvez você diga assim, poxa, irmão Anderson, espera aí, como é que Deus não estava nem aí? Agora o povo está em Jerusalém, não está mais lá na Babilônia. É lógico que Deus estava feliz. Meus irmãos, aquela jovem, que não tem nenhum nome mencionado, ela chega para Naamã e fala, se o meu Senhor tivesse. Ela não estava presa a uma situação, nem estava presa à questão geográfica. Cativa no corpo, mas livre no espírito. A preocupação de Deus quando fala isso daqui é porque Ele sabia que o povo estava indo para um lugar confortável. Ia ficar relapso, dislexo. Ia ficar entregue às suas vontades. Então Deus precisava alertá-los para um compromisso. Voltem-se para mim e eu me tornarei para vós outros. Sabe por quê, meu irmão? E aqui eu começo a falar com você sobre família. Porque ia estar tudo bem. Uma felicidade tremenda. Mas e quando aquele jovem começasse a se rebeliar? Quando aquele jovem começasse a ficar rebelde? Quando aquele homem começasse a desprezar sua esposa? Quando aquela esposa começasse a faltar com seu marido? Quando palavras começassem a ferir um aos outros? Preferia estar na Babilônia do que estar do lado de uma mulher dessa daqui, pelo amor de Deus. As mulheres da Babilônia não eram assim com seus maridos. Essa mulher vive me perturbando. Palavras que ferem mais que um tiro. Palavras que desestruturam qualquer ambiente. Quando aquela família estivesse reunida em volta de uma mesa, e eles fossem fazer as suas orações para agradecer pelo alimento, todos com os olhos fechados, mas o coração sangrando. E as pessoas têm coragem ainda de, numa situação dessa, fechar os olhos e dizer: Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por essa refeição que o Senhor colocou na nossa mesa. Mas o filho que está na mesa deseja a morte do pai. Talvez a filha que está ali ajudando a mãe dentro da cozinha tem ódio porque foi ferida pelo pai, foi abusada. O filho que ouve, só de ouvir a voz do irmão, se arrepia, tem o corpo todo cheio de arrepio, porque não tolera a presença do irmão. A única forma desses ferimentos serem curados, a única forma dessa família ser reestruturada, a resposta para isso está em Zacarias 1:3. Voltai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros. Mas eu e você não podemos esperar que tudo venha a dar errado. Aquele povo saiu cheio de expectativa do exílio. É um período pós-exílio.
Aquele povo entra com as suas feridas, com as suas amarguras, mas comemorando porque sente alegria por um fato que se deu. Agora o rei Dário permitiu que nós retornemos para as nossas casas, para a nossa família, para a nossa pátria. Não adianta eu e você termos uma casa fantástica, 5, 6 quartos, suíte, hidromassagem, casinha para o cachorro. Isso não é casa. Na verdade, isso é somente uma casa. Isso não é um lar. O lar é formado por laços familiares. E não existe laço familiar onde existem feridas provocadas por guerras familiares. Guerras familiares começam de forma sorrateira. Meus irmãos, antes de continuar, eu tenho que fazer essa confissão para os irmãos. Nada do que nós estamos conversando está aqui. Porque eu fiz um pedido a Deus antes de sair. Ainda que fosse como um guardanapo, que Ele me usasse para falar a palavra dEle, do jeito que Ele quiser. Que Ele me usasse, ainda que fosse como um guardanapo. Meus irmãos, guerras familiares, elas vão começar de forma sorrateira. É num bom dia torto. É num dia que eu e você chegamos do trabalho cheio de problemas. E talvez a nossa esposa chegue e diga assim: olha só, hoje faltou isso, hoje faltou aquilo. E eu e você não temos coragem de falar com o nosso chefe de forma grosseira, mas temos a coragem de falar com a nossa esposa de qualquer forma. A única pessoa que vai estar ao meu e ao seu lado para nos ajudar é a pessoa que nós temos coragem de maltratar. Da mesma forma, os nossos filhos, nós conseguimos ferir as pessoas que estão dentro daquilo que nós chamamos de lar. Infelizmente, é só mais uma casa, como a casa do nosso vizinho. E o que faz a nossa casa um lugar comum? É muito simples, a ausência dele. Se ele não estiver na minha e na sua casa, não é um lar, é um lugar comum. E era isso que Deus queria, com amor, com carinho, falar para aquele povo. Só que a gente só consegue chegar a essa conclusão lendo muitas e muitas vezes. Meus irmãos, eu não li poucas vezes. Eu li muitas e muitas vezes esse versículo e sempre buscando. E quando eu via chamado, convocação, eu sempre pensava em algo autoritário, mandatório. Deus está impondo ao povo: voltai-vos para mim e eu me voltarei para vós outros. Eu estava enxergando de forma incisiva aquilo ali. Não, tem que se voltar para mim, para eu me voltar para vós outros. Só que Deus está usando de carinho nesse momento. Porque aonde Ele vê, eu e você não temos condição de enxergar. E Ele sabia, eles estão saindo do exílio, eles estão indo para casa. É com a minha permissão. Mas se eles não me colocarem à frente de tudo, eles vão tropeçar nas próprias pernas. Eles estão pensando porque eles vão reconstruir um templo, porque eles agora vão estar orando 3 vezes por dia, porque eles agora vão meditar na Torá, porque agora eles vão se encontrar em grupo. Eles estão pensando que isso vai blindar a família deles. Eles estão pensando que isso vai permitir que eles tenham dias de paz, e não é verdade. E Deus sabe, Ele: sem mim nada podeis fazer. É um alerta, é um chamado de forma carinhosa. Ele está convocando: vem para mim, que aí eu posso fazer na tua vida.
Meus irmãos, é muito diferente. Quando a gente vai até Deus, Ele pode pegar a gente e colocar a gente na mão. Ele pode pegar a nossa vida e fazer da forma que Ele sabe que vai dar certo. Meus irmãos, todo o trabalho que eu faço, eu gosto de passo a passo. Sou meio preguiçoso, confesso. Eu gosto de passo a passo. Eu acho que não tem nada melhor que alguém chegar já com uma coisa mapeada e falar assim, ó, faz isso, e aí vai acontecer isso, aí você pega e faz aquilo. Para botar uma prateleira em casa, eu entro na internet como instalar prateleira. Né? Vou lá, bato o prego na parede, de vez em quando a Janaína ouve, ai, não, pode ficar tranquila, ainda tenho 9. Coloco lá, ih, rapaz, ficou torto. Vou chamar o pastor Marcelo, que ele coloca no olho, ele vai... Mas eu gosto do passo a passo. Aí Jesus vem, Deus vem e fala assim, Zacarias, dá o passo a passo para eles. Eles estão voltando, e se eles continuarem no mesmo comportamento que eles estão, mais à frente Deus vai falando. Lembra dos pais de vocês? Eu mandei profetas para falar para eles, olha, façam dessa e dessa forma. E eles, ó, deram de ombro, ó. Só que aonde estão os pais de vocês? Deus pergunta. Aí depois ele fala assim, e os meus servos, os profetas, onde eles estão? Mas e as minhas palavras? Eu não os alcancei? A minha palavra, os meus estatutos, não os alcançaram? Olha Deus com carinho, explicando, cara, faz diferente do que os pais de vocês fizeram. Eles deram de ombro para mim. Só que, ó, não estão mais aí. E sabe onde eles passaram os últimos dias? Na Babilônia. Eu estou dando para vocês de presente, vocês voltarem para casa. Só que eu quero mais que isso. Eu não quero deixar vocês num cercadinho, não. Vocês são povo meu. Eu quero vocês abençoados. Eu quero a família de vocês restaurada. Eu quero o casamento de vocês restaurado. Eu quero seu filho te respeitando. Eu quero que você consiga respeitar o seu filho. Eu quero que a sua filha seja sua amiga. Mas, meu Deus, muita coisa aconteceu. Eu já estapeei a cara do meu filho. Eu já saí no braço com ele, meu Deus, não tem mais jeito. E Deus está falando assim, voltai-vos para mim. Se volta para mim e deixa que o resto eu resolvo. O nosso Deus é especialista em curar ferida. Ah, eu tive muitas guerras familiares. Esse é o general de guerra, é o Senhor dos exércitos. Se você está em meio à guerra, chama Ele. Ele é especialista. Quando a gente pega o hebraico original para ver essa expressão, Senhor dos exércitos, fala de Senhor de hordas. São exércitos dentro de exércitos. É miríades, é milhares dentro de milhares. Ele está acostumado com coisa grande. A minha vida e a sua não vai desbaratinar o nosso Deus, não. Não vai tirar ele de esquadro, não. O meu Deus, o seu Deus, acerta a nossa vida assim, ó. Ah, meu Deus, mas eu hoje sou um adulto e eu nem falo com meus pais. Ixi. É muita ferida, meu. Ih, dá não. Tá louco? Dá não. Deixa meu pai para lá, deixa minha mãe para lá. Que Deus o abençoe, mas mantenha eles bem longe de mim. Meu irmão, tá ferido? Tá machucado? Se volta para Deus. Apresenta as suas feridas para Ele, que Ele é especialista em curar feridas. Ah, mas tem muitos anos. Eu nunca vi Deus dizendo que estava limitado ao Cronos.
é o Deus do Kairos. Ele não está nem aí para o Cronos. O meu tempo e o seu é o quê? Tem 20 anos que eu não falo com meu pai. Tem 30 que eu não falo com a minha mãe. Mas Ele é o Deus que restaura. Ele é o Deus que vai fazer uma situação acontecer. E quando você menos esperar, você vai estar ligando para um amigo e vai digitar o número da sua mãe. Você, meu, diz agora já era. Liguei para a véia. Eita, não. E olha, ela nunca atende ninguém de bate-pronto. Essa sua ligação, ela fala alô. E quando você vê, tem 1 hora que vocês estão conversando. Meu filho, estou com saudade de você. Minha filha, que vontade eu estava de ouvir. Eu pedi a Deus para que você ligasse para mim para ouvir tua voz. Que chorinho é esse? É do meu neto? Que saudade que eu estava de ouvir esse chorinho. Deixa ele chorar, deixa ele chorar. Me deixa ouvir. Eu pensei que eu fosse morrer e não fosse falar com você de novo, minha filha. Quanta gente ferida, quanta gente machucada. E a gente fica pensando, todas essas feridas, todas essas machucaduras de guerra poderiam ser tão facilmente evitadas. Se eu e você ouvíssemos o que Zacarias falou, a plenos pulmões, o Senhor do Exército disse: volte-se para mim, e eu me tornarei para vós outros. É uma promessa, é incrível. Esse nosso Deus é incrível. É um Deus que faz promessa. Quem sou eu para ouvir uma promessa de Deus? Quem sou eu para que Ele se preocupe de me prometer alguma coisa? Quem sou eu para Ele falar para mim, volte-se para mim, que eu vou me tornar para você, que eu vou me voltar para você? Gente, eu tinha que dormir e acordar pensando em como chegar perto de Deus, em como fazer a vontade dEle, em como agradá-lo, só pelo que Ele já fez para mim, só por Ele ter mandado o Filho dEle num lugar que era meu, só por Ele prometer que ia fazer isso, porque as Escrituras falam o tempo inteiro sobre isso. Vai vir o Messias, vai vir e Ele vai regenerar o que está sem forma, o que está perdido. Ele vai restaurar. E através dele vocês vão ter acesso a mim. E vocês não vão mais precisar de ninguém. Caramba, a gente tem muito pouca noção do que é isso. Que nessa época aqui, Deus falava com o profeta falava com o povo. O sacerdote estava lá no templo para pegar e fazer o sacrifício. Aí vem Jesus, o sumo sacerdote perfeito, e faz o sacrifício dos sacrifícios. E aí ele pega e rasga o véu de cima a baixo. Era tanto o trabalho que ele fez. O que ele fez por mim e por você era tão forte, que quando ele foi sepultado, os mortos ressuscitaram. Como é que você vai ficar morto se aquele que é vida entrou no túmulo? Não tem condição do morto continuar, porque o morto olha assim e fala: caramba, peraí, olha quem está sepultado, aquele que é vida. Eu não posso me igualar a ele, eu tenho que levantar, eu tenho que sair, tenho que ir pela cidade. Não, ele está enterrado, eu tenho que sair, ele é vida. Nada aguentou, a natureza bradou, porque aquele que é vida estava ali, ficou só 3 dias sepultado. E o mundo foi transformado. As Escrituras falavam sobre ele mais de 700 anos antes do nascimento dele. Ele vai vir. Ele vai vir. E aquelas pessoas, essas pessoas que estão aqui, ouviram, porque o livro de Zacarias, só visões tem 8.
muita coisa falando a respeito do Messias. Olha, ele vai vir. E quando ele vier, ele vai fazer isso. E quando ele vier, ele vai fazer aquilo. Olha, e ele vai entrar em Jerusalém em cima de um jumentinho. Só os reis faziam isso quando voltavam da guerra. Eles entravam na cidade em cima de um jumentinho. E todo mundo sabia, caramba, olha o que vai acontecer. As profecias falando, e nenhuma dessas pessoas que ouviram essa palavra de Zacarias viram. Nenhum deles viu o Senhor Jesus. Mas ele veio. Ele veio e ele fez o que estava combinado desde o início, desde antes do início do mundo. Meus irmãos, isso é uma dica para mim e para você. As profecias falavam que ele viria, e ele veio, e ele fez o ministério dele, e ele morreu por mim, por você, e ele ressuscitou e está sentado à destra do Pai. Porém, não acabou aí. A Bíblia continua dizendo que ele vai voltar. E quando ele voltar, ele quer levar aqueles que são dele, aqueles que se voltaram para o Pai. Ele quer levar. Ele quer levar para um lugar bem melhor que esse aqui. Aonde não vai ter dor, não vai ter pranto, onde não vai ter tristeza. Aonde você vai viver comigo como seu irmão. Aonde você pode levar o seu pai, a sua mãe. Eu não posso, salvação individual. Meu irmão, seja um multiplicador da palavra de Deus. Seja um multiplicador da presença do Eterno. É impossível. No início do culto, muitos louvores foram entoados. E você sente a presença de Deus. Mas a presença de Deus não está restrita a você entoar louvores. Leia a Bíblia dentro da sua casa, é a palavra de Deus. Como é que eu e você vamos nos aquecer? Como o pastor falou, a responsabilidade por manter o fogo aceso é minha e sua. A responsabilidade não é de mais ninguém. Então como é que a gente faz para manter esse fogo aceso? Dentro do nosso coração, dentro da nossa casa. Olha, você pode orar com a sua família. Você pode ler a Bíblia com a sua família. Tudo isso é se voltar para Deus. É caminhar em direção a Ele. Agora, como é que a gente não vai conseguir isso? Você pode. Tudo que está fora de Deus vai te levar a não conseguir isso. Muito cuidado com aquilo que você lê, muito cuidado com aquilo que você assiste, muito cuidado com aquilo que você consome, com o tipo de conversas que você tem. Aí você vai falar para mim assim, poxa, meu irmão, tá querendo guiar o que eu vou falar longe de mim. Quem sou eu? Quem sou eu? O que eu quero é dividir com você algo que eu tenho feito para mim. Eu tenho evitado de assistir alguns telejornais. Eu não preciso ficar sabendo de morte a todo tempo. Eu não preciso ficar enchendo a minha mente de tristeza, nem de raiva. O que Deus propõe aqui é uma restauração, uma regeneração. Voltai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros. Eu não tenho como ser o mesmo se Deus se voltar para mim. Então, independente do erro que eu cometia, se eu decido dentro de mim, agora é decisão, se eu decido dentro de mim, vou me voltar para Deus. Ele já deixou aqui, é promessa. Eu decido, me volto para Deus, ele automaticamente se volta para mim. E quando ele se volta para mim, o Anderson antigo, que mentia, não consegue mais mentir. Que se prostituía, não consegue mais prostituir. Que matava,
Não consegue mais matar. Inclusive, agora fica com nojo de sangue. Faz vômito e tudo. Porque ele foi regenerado. O ser humano precisa ser regenerado. Sem santificação ninguém vai ver a Deus. E esse versículo tão pequeno leva a gente a passar em todos esses lugares. Regeneração, santificação. O povo saiu dali da Babilônia falando, é só maravilha, vamos lá, vou chegar agora na minha casa, vou chutar aquele cachorro velho que tem lá, vou sentar na minha cadeira e vou ficar dando só glória a Deus e aleluia. Já começa com problema. Chuta o cachorro é do filho. Aí o filho reclama, mãe, chutou meu cachorro. Não faz isso não, menino. Tá fazendo isso por quê? Peraí, vai me chamar a atenção na frente das crianças? Pronto. Lá se foi a paz. Quando a gente coloca Deus no início de tudo, Ele vai levar a gente até o final. Quando nós colocamos Deus no início de tudo, Ele vai nos levar até o final. É só não desviar, meu irmão. É só olhar assim, vou me voltar para Deus. Segura na mão dEle. Faz melhor, pede para Ele segurar na tua mão. Ele não vai soltar. Já viu aquele negócio de atravessar a rua? Pega aí na mão da criança. Quem atravessa a rua aqui pede para a criança dar a mão? Eu nunca fiz isso não. Eu pego no pulso. Não tem como correr. Pode ver borboleta, pode ver passarinho. Aí vai tentar correr, ó. Quem está no comando sou eu. É no pulso. Tenta correr. Opa, vem cá, o carro aí, rapaz. Vem comigo. Você vai andar comigo. Não sou eu que vou andar com você, você vai andar comigo. É isso que a gente tem que pedir para Deus fazer com a gente. Meu Deus, aqui, ó. Segura na minha mão, Senhor. Me leva para onde o Senhor quiser. Meus irmãos, uma das coisas que nós vemos na Bíblia, que vai expressar muito bem sobre família, é a parábola do filho pródigo. Na parábola do filho pródigo, nós vemos ali uma família. O Senhor Jesus fala assim: era um pai e quantos filhos? E olha que coisa brutal. O caçula. Não existe filho favorito. Pelo menos eu falo isso lá em casa. Não existe. Tudo é filho, tudo dá trabalho, tudo dá problema e a gente tem que resolver. Então, o amor que eu tenho pela Isabela, eu tenho pelo Apolo, eu tenho pelo Adriel. Só que o caçula é quem a gente lembra mais de quando era pequenininho, porque os outros já são mais velhos. Aí você tem aquele negócio com o caçula, né? Apesar que o caçula lá de casa puxa a orelha dele vez e outra vez. Mas o caçula tá ali e o pai daquela felicidade, do nada o pai recebe um golpe. Pai, me dá minha parte na herança, a parte que me cabe. Eu estava até comentando com o pastor Marcelo ontem. E hoje eu fui parar para analisar essa parábola. Gente, é brutal isso, né? Deve ser extremamente doloroso você ouvir de um filho que você... É igual o Davizinho. Tá aí o Diego, pega ele, leva lá para trás, brinca com ele. Aí amanhã vai jogar bola com ele. Vai brincar, vai curtir. Vai brincar de correr com ele. Aí já pensou? Ele vira para o pai e fala assim: pai, me dá minha parte na herança. O filho que fala isso está desejando que o pai morra, porque não existe herança de ninguém vivo. Eu já consigo ver ali uma situação familiar desequilibrada. Porque o pai é atingido por aquilo ali, a mãe nem aparece. Devia estar trancada dentro do quarto chorando. E o irmão desorientado. O irmão deve ter pego alguma coisa e foi para o meio do mato. Como é que vai explicar isso? Pai, dá a minha parte na herança.
E aí a Bíblia fala que ele, um pouco mais de tempo à frente, pega tudo que é dele e vai. E decide ir embora. Aí eu fico imaginando como esse pai se sentiu envergonhado perante os amigos, as outras pessoas. Caramba, olha o que o filho dele fez. O filho dele, se já não fosse muito, chegar para ele e falar, me dá a minha parte da herança, ou seja, desejando que ele morra, agora faz o que ele não aceitaria de homem nenhum. Peraí, me dá isso aqui. Eu estou roubando na sua cara, seu otário. Eu estou roubando na sua cara. Estou botando aqui em cima do meu jegue e estou indo embora, ó. Que se dane que você gastou comigo. Já peguei a minha parte, agora eu já estou com dinheiro, ó. Tchau. E a Bíblia relata que o pai pega, faz a divisão e entrega. Eu fico imaginando o ânimo dele assim, cara, para eu não fazer algo pior com esse cara, toma. O pai nem fala nada. Toma. Vai. Mas o coração ferido, machucado. Poxa, cara, eu dei leite para esse menino. Eu botei para dormir, botei para arrotar. Ah, que isso, cara? Esse cara agora me desafiou. Ele se acha tão homem quanto... Ele está dizendo que a forma como eu governo a minha casa está errada. Ele entende que está errado e agora ele vai pegar e vai fazer coisa melhor com o meu dinheiro. E a Bíblia fala que ele, tendo chegado em algum lugar, ele dilapida, ele acaba com todo o recurso. Ou seja, ele não sabia gerir aquilo que ele tinha nas mãos. E ele consegue dilapidar, ele consegue acabar com tudo. E agora, de jovem rico, né, abastado, agora ele passa a ser um trabalhador na casa de alguém. E ele passa, trabalha algum tempo, a gente conhece a parábola, só que um dia ele se vê querendo comer a comida dos porcos. Tamanho desespero, o desespero agora bateu. E depois que o desespero bate o arrependimento. Só que sabe o que eu achei interessante? Eu peguei e fui dar uma lida, que ele, quando se arrepende, ele fala assim, os servos do meu pai têm comida para se fartar, e eu aqui querendo a bolota dos porcos. Tive uma ideia. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou retornar para a casa do meu pai. Pequei contra o céu e contra ele, então eu não sou mais digno de chamar ele de pai. Não sou mais digno de ser filho dele. Mas um funcionário ele vai querer. E me chama a atenção porque, por mais que ele tivesse um pensamento errado do ambiente dentro da casa dele, e por mais que ele tivesse maltratado o pai, a mãe, ignorado a mãe, o irmão, os servos, ele era um cara que ele sabia que podia voltar. Ele era consciente que ele podia voltar, que o pai dele, pelo menos como servo, ia aceitar ele. Aí ele começa a voltar. Ele começa a voltar, e quando ele avista o pai o avista. O pai já estava aguardando ele. O pai só estava esperando dele uma coisa. Ah, meu filho, tomara que você lembre de Zacarias 1:3. Tomara, meu filho, que você lembre de Zacarias 1:3. Volta para mim que eu vou me voltar para você. Volta, meu filho, volta que eu vou voltar para você. E quando o pai enxerga ele, o pai não aguenta. É amor, gente. Aquele homem está ferido. Aquele homem está machucado. Mas ele passa por cima de tudo aquilo. E ele corre na direção do filho, com perdão como presente. E aí o filho começa, pai,
poxa, pequei contra o céu e contra o Senhor, não sou digno, pai. Se chamado seu filho, ele não está nem aí. Ele regenera o filho. Naquele momento ele regenera o filho. Ele começa a dar ordem aos servos, ó, traz anel, traz roupa, traz sandália. Eu fico imaginando a cara do filho, que isso? Mas eu não fiz nada para merecer isso. E o pai traz isso, traz aquilo, e coloca, e manda matar isso, e vamos fazer uma festa. E aquele filho, ele fica boquiaberto. Caraca, que isso, gente? Eu feri esse homem com ferida de morte. Eu feri esse homem com feridas de guerra. Esse homem agora está olhando para mim, e ele está me restaurando. Ele está me regenerando. Diante de todos os servos, ele está falando, ó, esquece o que passou. E ele está deixando uma mensagem clara. Olha a mensagem que ele está deixando. Ele errou de uma forma mortal. Eu fui o mais ofendido. E eu estou colocando as melhores roupas, o melhor anel, a melhor sandália. Eu estou matando um cordeiro para festejar o retorno dele. Eu fui o mais ofendido. E eu estou aqui restaurando a nossa aliança. Ele volta a ser meu filho, meu herdeiro. Eu fico imaginando, se ele que foi o mais ofendido perdoou, a mãe deve ter perdoado. Os servos agora voltam a enxergar ele como filho do dono. Ele agora é filho do rei. Opa, que isso? Não. Ó, não cai numa maneira de fazer piada para ele não, que o dono da terra está falando, ó, restaurei. Meus irmãos, aqui eu começo a caminhar para o fim. Só que um jovem que estava ali ficou chateado. Ele era o irmão. E ele estava sempre com o pai. Ele nunca abandonou o pai. E aí o pai percebendo, falou, meu filho, vamos lá comemorar. Poxa, pai, que isso, não vou não. Eu estou com o senhor aí direto, o senhor nunca me deu nada nem para comemorar com meus amigos. Poxa, esse vacilão aí, foi lá, gastou tudo que o senhor tinha, desrespeitou o senhor, botou o dedo no seu nariz, falou que o senhor não era nada, chamou o senhor de otário. E o senhor, poxa, tá dando tudo para ele aí? Não, não quero não. Aí o pai chama ele e fala, meu filho, você é meu filho mais velho. A você cabe ter sabedoria. Vem cá que o papai vai dividir uma coisa com você. Tudo que eu tenho é teu. Você sempre esteve comigo. Mas o teu irmão, eu nem sei onde ele dormiu ontem, meu filho. Eu nem sei onde seu irmão dormiu ontem. Eu nem sei o que ele comeu. Ele estava perdido. E ele agora foi achado. Toda vez, meu filho, que eu via alguém passando, brincando com o filho, voltando da lida, eu imaginava se o seu irmão estava vivo ou morto. E eu sempre imaginei que ele estivesse morto pelo tempo. Seu irmão estava morto e reviveu. Meu filho, eu estou te mostrando algo para quando você tiver a sua família. Seu irmão fez muita coisa ruim comigo. E só tem uma coisa que vai conseguir fazer a nossa família voltar a ser uma família de verdade. O nome disso é amor. Pai, aonde? Eu fico imaginando ele perguntando, pai, mas aonde que o senhor consegue esse amor todo? Aí ele fala assim, meu filho, lá em Zacarias 1:3, diz assim, voltai-vos para mim, e eu me voltarei para vós outros. Eu me voltei para Deus e Ele me encheu desse amor. Meu filho, eu não estou pensando no seu irmão, nem em você, nem na sua mãe. Sabe em quem que eu estou pensando, meu filho? Nos nossos vizinhos que conhecem a nossa história.
a nossa família já foi restaurada, Deus já restaurou. Mas o nosso exemplo, meu filho, vai fazer com que essas famílias sejam restauradas também. Meu irmão, creia que quando você se voltar para o Senhor, Ele vai fazer da sua família um exemplo. E tem tanta gente aí machucada, ferida. Tem meninas que não aguentam se relacionar com homens porque elas lembram do pai. Tem jovens, homens, que lembram da mãe com ojeriza. Não conseguem se relacionar bem com mulher alguma, porque ele tem um trauma criado pela própria progenitora. E aí quando Deus entra no meio dessa contenda, no meio dessa guerra, Ele não entra com espada para sair cortando ninguém, Ele entra com curativo. Ele entra com reestruturação. E Ele consegue pegar aquela pessoa toda cacarecada, toda quebrada, toda moída de coisas que a vida imputou, e Ele restaura. Só o Espírito Santo pode restaurar a minha e a sua família. Que Deus nessa noite tenha podido falar no coração dos irmãos, assim como Ele falou no meu. E eu agradeço ricamente a minha oportunidade, em nome de Jesus.